Opa, bom, firme, bem-vindos a mais um episódio Na Pressão. Na verdade, esse é um episódio diferente, não é um episódio novo, não temos entrevistados. Fazer uma retrospectiva com todo mundo que apoiou aí o projeto Na Pressão em 2022. Então, ao total foram 9 episódios publicados. Tenho mais alguns episódios para finalizar a primeira temporada, serão 12 episódios no total. Mas encerrando, aproveitando que eu estou de férias aqui na casa dos meus pais, no interior de São Paulo, Vale do Ribeira, Jacupiranga. Então hoje será um episódio de retrospectiva, alguns cortes ali que rolaram aí ao longo desse ano. E já fazendo, né, um preparativo aí, já iniciei algumas gravações para a segunda temporada. E é isso, gente. Agradeço bastante aí o apoio de todo mundo que cedeu um pouco do tempo para apoiar esse projeto, para dar seus pareceres, seus depoimentos, né, cara? E, lógico, né, aguardar os próximos contatos aí, a galera que já deu um ok aí, que vai rolar uma palhinha aí pro Na Pressão. E é isso. Agora curtir um pouco aí o restinho das minhas férias. E espero que curtam aí essa retrospectiva, né? Fazer um apanhado aí com a galera que apoiou o projeto ao longo de 2022, ano passado. Beleza? Valeu, gente. Opa, bom firme, bem-vindos ao Na Pressão, o podcast para quem tá pra cá do balcão. Bora lá bater uma real sobre o que é viver de gastronomia? E na maioria das vezes essa pessoa tá, né, embasada pela aquela bendita frase que o cliente sempre tem razão. E aí vem a pergunta, para você, Comai, o cliente sempre tem razão? Não, cara, não, depende, depende do momento, cara, mas eu acho que, sei lá, 80%, 85% das vezes não tem, cara. É muito, 87,5. talvez 90%. Não tem, cara, não tem, é muito difícil. Às vezes até tem razão, a gente que não sabe que tem razão, porque a gente não leu ou não leu o Código do Consumidor direito, mas não, mas tinha que tá, isso tinha que estar na escola já, Na né? escola, tá em casa, Na educação, é em na casa. educação, com A certeza, escola só para reforçar. com certeza. Mas não, cara, não é sempre que tem razão, não. E geralmente, muitas vezes tá errado e muitas vezes são babacas, assim, também. Só para que não fique estranho, a ideia não é ficar chutando cabeça de cliente aqui, mas nesses casos, né, que a gente sabe que tem um cliente mal educado, o que não tem noção. Você falou, né, agora há pouco sobre, né, o fato de ter como exigência na construção do novo restaurante ali um espaço digno, mínimo ali, né, para você poder fazer uma refeição e tal. Na construção desse imóvel, na concepção do negócio, você teve que sentar, pensar e dar-lhe arquiteto para cá e dar-lhe projetista para lá e bolar toda uma áurea para o conceito do lugar. Aí você vai Sim. lá, monta um restaurante oriental, põe tudo que é adereço possível, imaginável, som ambiente, focado na cozinha oriental. Aí o cara entra e me pergunta para você se tem cachorro quente. É esse cara que nós estamos criticando. É o Não, cara que não tem noção, né? Esse nós estamos levantando o dedo é para esse cliente. A gente sabe que claro, tem pessoas não, maravilhosas. E a gente fala, continua com o produto. Com relação a Dark Kitchen, no começo realmente me incomodou bastante e me preocupou bastante, né? Porque, cara, era produto supostamente concorrente ali com um quarto do valor que eu cobro hoje, né? E ainda estão lá, né? Mas assim, eu acredito que o cliente consegue entender, talvez consiga entender, os meus clientes, vamos melhorar, né? Os meus clientes conseguem entender que aquele cliente, quando eles estão pedindo um delivery do meu restaurante, eles não estão pagando somente pelo prato de comida, eles estão pagando também, estão ajudando a pagar a luz, estão ajudando a pagar a minha estrutura, estão ajudando a pagar o salário da minha equipe.
os meus impostos e tudo mais, né? Tudo entra no meu custo. Enquanto uma Dark Kitchen não tem tudo isso, né, cara? Então, se o cara pede isso na mesa, o sushi que custa para mim, sei lá, a unidade do meu sushi custa lá R$4, o concorrente cobra R$1, ele sabe que esses 3 outros reais ali são tudo isso, né? Tá tudo então, isso agregado. É a experiência de se comer fora de casa. Né? Então levanta a mão para cima e agradece por esse cliente que entende. E você, nosso cego aí que não entende as contas, agora fica mais claro, né? Por que em um lugar é mais caro do que o outro, né? É preciso saber fazer essa conta como empreendedor, mas é interessante que o cliente também entenda que a gente tem essa realidade a ser enfrentada, né? Você sai de casa, você vai sentar, o seu popozão numa cadeira estofada, com a iluminação tchananã, você vai pegar na mãozinha do respectivo ali e troca de olhar, e agita loucurada, enquanto, né, a comida que chega em casa tem todo o seu conforto, tem toda a sua facilidade, mas você vai abrir o pacotinho ali de pijamão, né, com o gato passando para lá e para cá, e rabo na cara, e agito loucurada, e é isso, né? Então, são valores diferentes, não estou desmerecendo quem trabalha com o delivery, isso ajuda a sustentar, com certeza, muitas casas. Claro. Desculpa, eu quero que isso... Obrigado. Eu quero que isso continue, lógico, né, para a economia é interessante, mas que as pessoas entendam que existe essa diferença. Isso aí. Muita pesquisa, né, cara? Que isso vezes... é um negócio que assim, junto, o Tarso é formado em gastronomia no Vale, eu no Espaço Gourmet, mas o Tarso também está se formando em turismo na UFG e eu sou publicitária. Então, a gente une aí as duas faculdades, o full time, então a gente está sempre estudando concorrentes, sempre estudando nossos colegas, sempre estudando a tendência de São Paulo, Nova York, Austrália. Eu sigo Borreteria da República Tcheca. Fazendo a lição de casa, né? Vocês fazem a lição de casa, é isso aí. E abriu ali, sei lá, um hot dog na esquina, abriu um hambúrguer na outra esquina, a gente tá... Não interessa se não é burrito, se não é comida mexicana. É concorrente, isso né, mais cara? Ainda. E isso mais do que provar, não, a gente quer conhecer quem faz, sabe? Se rolar, a gente quer lá e apertar a mão de quem faz e falar, ó, se você precisar de alguma coisa... Tamo junto, liga nós, chama nós. A gente não tá aqui pra falar, você é nosso concorrente pra comer uma bosta. Entendeu? A gente tá aqui pelo contrário. Você quer fazer, ó, eu tô criando um negócio novo aqui, vocês querem provar pra falar pra mim se tá bom, o que vocês acham que eu preciso? Cara, a gente tá assim, de braços e boca aberta, estômago também. Esses tempos não, há um tempo atrás, mais de um ano, bem época de pandemia mesmo, faltou uma pimenta específica pra nós aqui. E nós, cadê essa pimenta? Cadê? Quem que lançou na mão? Mais, Juliano. Lá, com mais Ita. Lançou, e daí, por exemplo... Veio aqui na porta trazer pra nós. Né, o cliente que tá lá... Ele não tem o que fazer mesmo, fica o dia inteiro jogando videogame, né? Quase não tem o que fazer, o coitado. Daí ele faz e se escorre, né? O cliente que vai lá na casa dele comer também vem aqui na minha casa. Né? Quando a gente vai lá jantar no restaurante dele, a gente encontra cliente nosso lá. Então, é concorrência? Pode ser, mas, cara... Né? O sol tá aí pra todos. Eu acho legal, cara, esse lance, assim, tipo, o concorrente não é necessariamente teu inimigo, não precisa ser, né? Tipo, é lógico que se o cara tá comendo cachorro quente, ele não tá comendo burrito, né? Ele tá tirando o teu cliente naquele dia. Mas se a galera entender que tem que circular, até porque se o cara for todo dia comer burrito, ele vai chapar e você vai perder esse cliente. Não vem mais, exatamente. Ele vai chapar e vai sair, não é porque é ruim, não, ele comeu demais. Então é legal você dar um giro aí, conhecer outras cozinhas, outra mão, né, digamos assim, na cozinha. Mas se você manda bem, o cara volta. É esse que é o lance. E saber lidar com essa situação, né? E daí, né, então, fechando essa questão que você perguntou, né, às vezes tem preconceito. No próprio Patacones que a Lu falou, se eu colocar um símbolo que ele é vegano,
As pessoas não pedem. As pessoas não pedem. Vegano deve ser ruim. A comida vegana, é ruim. Daí a gente não vou querer. Então eu já não posso colocar, porque daí já, né, limita o camarada, às vezes, que tem preconceito pelo veganismo. Inclusive, eu adoro carne e quando eu experimentei o vegetariano, o burrito, tipo, que eu curto, até por questão de cozinha, sabores e tudo mais, né? Cara, acho que teve uns 2 pedidos pra frente, eu continuei pedindo o vegetariano porque cara, é bom. Tá ligado? Tipo, eu gosto de carne e eu tenho que ter carne. Eu não sou idiota. Experimenta as coisas boas da vida aí, tem um monte de coisa legal aí. Cara, o patacones é assim. É uma comida da América Latina inteira, tanto que a gente vende como as fritas do Caribe. Cara, quem prova, chega no caixa e fala pra mim, é muito melhor que batata frita. Eu falei pro Silvão. Eu falei pro Silvio, cara, tá aí aquele prato que você come na cidade, você fala, putz, que vontade de comer, voltar pra comer lá, assim, tipo, obrigado pela sugestão no dia que a gente passou, inclusive, cara, porque realmente tá sensacional. Eu sempre sugiro. E patacones, além... Dificuldades pra você, quando você caiu pra dentro do negócio, assim, foi, puta, era diferente, não era assim que eu imaginava. Cara, não é nada do que a gente imagina, pra quem tá de fora, né? Isso é bem básico, assim. Mas, e até hoje, assim, eu me pego umas coisas, por exemplo, na questão, na fase da pandemia, né? Tinha muita coisa com relação à cozinha, logística de cozinha, custo de cozinha, que eu não flagrava, assim, não me ligava. E que influencia pra caralho o teu faturamento lá na frente, né? No final. Então, putz, várias coisas, cara. Eu lembro assim, eu não sabia como funcionava o negócio. Então, uma das coisas que eu fiquei, com o tempo, fiquei muito de cara, assim, foi esse negócio de você começar o mês com uma dívida e você tem que trabalhar para juntar um tanto para pagar a dívida e depois ver se vai sobrar o dinheiro. Então, essa logística desse, como funciona o ganho, né? Isso é um troço que até hoje eu fico meio de cara, assim, então, nossa, né? Que diferente de você trabalhar, ter um salário ali X no mês, você não tem um salário X no mês, né? Então pode dar ruim, pode não dar, você começa devendo, né? É o contrário, né? Então isso foi uma das coisas assim que com o tempo talvez tenha sido uma coisa assim que foi um baque, assim. Outra, bem no começo, eu lembro da questão do preço de fazer cardápio, porque eu ficava assustado com o preço, porque eu não entendia, né, vamos dizer, de como montar um preço, então eu achava tudo muito caro. Eu lembro que tava você e o saudoso Minoro estavam lá montando o cardápio e eu achava tudo muito caro, assim, eu não entendia. Tá, com relação às dificuldades, né, cara? Cara, são muitas, são diárias e elas parece que nunca vão parar de aparecer, assim. Mas as primeiras, mas assim, vamos dizer, quando eu comecei o negócio, né, focando assim, porque senão o assunto vai longe, eu acho que foi assim a dificuldade em montar preço, né, aprender assim eu aprendi uma profissão nova, né? Então eu comecei, por exemplo, assim, eu comecei sendo caixa, talvez aprendendo como lidar com caixa, talvez depois aprender como lidar com o público de atender, vamos dizer, não um garçom profissional, não um maître de restaurante, mas atender minimamente bem, assim, de uma forma até, você vai dando tua cara ao tipo de atendimento, assim, relação com funcionário, com sócio, de entender como a coisa funciona. Eu só fui aprender a administrar o negócio, talvez, com o tempo, continuo aprendendo, né, tem várias coisas que eu sei que talvez não precisasse melhorar, mas, puta, dificuldades são várias, cara, mas de começo talvez acorda na pilha às vezes, né, acorda na pressão, passando assim, hoje é dia 22 do mês, até o dia 30 tem que entrar X dinheiros para não fechar no vermelho, por exemplo. Essa é uma coisa assim que talvez, quando você falou da pressão esses dias aí, o que te bota na pressão, eu fiquei pensando assim, mas acho que você tem que correr atrás do dinheiro, sabendo que você tem uma despesa fixa no mês, né, que nunca é baixa, sabendo que tem que entrar X no mês para pelo menos pagar a conta e depois começar a sobrar. Eu acho que isso é uma coisa que me bota muito na pressão, porque é um troço, quando tá tendo movimento, nos dias bons, você flui. Agora, se você pega uma série de dias ruins, você fica, puta,
vou ter problema esse mês, né? Então acho que isso me bota muito na pressão. Que é uma coisa do tipo de setor que a gente trabalha, né? E ao mesmo tempo você tem que educar a como você vai receber essa pressão, porque isso é uma coisa normal. Esse negócio de estar na pressão, no caso do ramo da gastronomia, é uma coisa normal. E é difícil você se disciplinar para entender isso e ficar de boas, assim, não ficar tão desesperadão por qualquer coisa, né? Vai ter o cliente lazarento, o cliente chato, né? Que lazarento talvez é uma palavra que não é muito usada fora daqui. Vai ter o cliente chato, vai ter talvez com funcionários. Às vezes você não vai estar num dia legal, às vezes você não queria estar lá trabalhando, como acontece com todo mundo. Às vezes o fornecedor não entregou a bebida, bota na pressão. A chopeira, quando não funciona direito, isso é um troço que eu fico maluco. Quando a chopeira não funciona direito. O pessoal espumando. E daí você vai falar com o cara da cerveja. E o cara, não, mas faça isso. Você já fez tudo que era possível. E nada funciona. Quem já trabalhou com chopp entende o que eu tô falando. Cara, várias coisas. Nossa, tem muita coisa assim, que bota na pressão. Mas acho que esse negócio de começar o mês e você ter que saber que tem que entrar todo mês um X é um troço que eu tenho uma certa dificuldade em lidar assim, com isso. Isso me bota na pressão. Não existe, cara. Você pega assim e fala assim, mas agora tá na moda do boi novo lá, que eu não sei, acho que é Wagyu lá. Eu nunca comi ainda até hoje, né? Esse bicho aí. Eu falo, mas aqui, pô, não sei o que lá, acho que esse boi é japonês, sei lá se é ou não, posso falar uma cagada aqui. Mas enfim, mas o Angus é melhor que o Nelore, não sei o que. Aí tem o Hereford. Poxa, esses eu já comi, todos esses 3 aí. Falei, depende, cara. Eu já fiz muito hambúrguer de Angus, que quando você pega um hambúrguer de Nelore, mano, é outra pegada. Aí, O bichão, tá aí. o bichão é um trator, cara. Entende como? É a carne no meu ponto de vista, é a carne pro hambúrguer. Eu nunca falei que o nosso hambúrguer era de Angus. Já usei. Sim. E sempre falo, nosso hambúrguer é de Nelore. Do bicho, do Nelorão, do brutão você sabe ali. Você sabe o porquê é Nelore. Não é, tô economizando porque é mais barato que o Angus. Não. É uma escolha clara, com foco no produto final, né? É só uma questão de escolha. Sabe por quê, Cris? A diferença do Nelore pro Angus no preço é na hora de pegar na vitrine, no supermercado ou nas lojas ali. Mas nós que compramos em grande quantidade, pro fornecedor lá, para ele não faz sentido. Tem um monte de Angus lá. Tem bastante. Mas para ele não faz sentido ele falar assim para mim, pô, Angelão, não consegui fechar teus quilos com o Nelore, tá indo tantos quilos de Angus, vai mais caro para você. Cara, para ele não faz sentido nenhum ele ter que ajustar isso aí. Quando acontece de vir, vem junto. Vem no pacote, e ponto. Vem no pacote. Então, na quantidade que a gente adquire esse produto, o preço em si não faz diferença. É só uma questão mesmo do que a gente ajustou o nosso prato, questão de sabor e de como ele se comporta no preparo. É isso. Infelizmente, nem tudo foram flores. Chegou um determinado momento que o organizador de evento quis ser truqueiro e truqueiro quis virar organizador de evento. Porque existe uma coisa, Cris, que olha, os caras eles só não querem ser ambicioso, eles querem ser ganancioso também. Daí tipo assim, cara, a galera arrebentou. Os caras arrebentaram. O food truck, eu costumo dizer que ele não era uma joia que precisava ser lapidada. Ele já nasceu lapidado. Essa joia só precisava ser cuidada. Só. Mais nada. Só que daí o que aconteceu? Os caras viram, meu Deus do céu, colocava 10 caminhão lá. Os 3 hambúrguer, cada um vendia 1000 hambúrguer. O shawarma vendia 1000 e cacetada shawarma. O kebab vendia trocentos kebab. Os caminhão de sorvete, milkshake, churros, então, nem se fala. O cara do chopp lá, meu Deus! Aí o cara organizador, ele não queria ficar só com o bar e com a porcentagem de todo mundo. Ele já comprou um caminhão de churros, ele já comprou um caminhão de hambúrguer, e daí expertise de fazer, zero. Não precisa, começou a atrapalhar os eventos. Outra coisa, pior que isso ainda, começaram a aumentar o valor da taxa, absurdamente, e pior, no evento que cabia 10... E uma outra que eu vou te falar agora que você vai também lembrar. No evento onde cabia 10 trucks, colocavam 30, porque daí na cabeça do cara assim, 30,
daí a gente vai pegar uma fixa. Por que pegar quinhentão de 10 se a gente pode pegar quinhentão de 30? E daí eles que se lasquem dividindo a venda. Daí não é saudável, Cris. Não é saudável, entende? É isso aí. E foi o que nos desmotivou também. As estruturas, elas são caras, bastante gente viajando, pegando hotel, para daí no final do rolê você dividir muita venda e você não ter aquele resultado que você precisa. Não é o resultado que você quer, é um resultado que você precisa. A galera fazia umas contas assim, desculpa a expressão, mas o cara fazia uma conta de padeiro, digamos assim, né? Eu falo isso porque também temos panificação aqui. Opa! Né? Vendeu, nossa, meu Deus, olha lá, o cara lá vendeu 1.000 churros de quinzão, 15 mil reais. Tá, mas ele ganhou esses churros? Mas ele espirrou e saiu churros. Ele foi lá na gaveta da casa dele e saiu churros de lá de dentro. Não, ele comprou esses churros. Ele viajou, ele abasteceu esse caminhão com óleo diesel, ele consumiu na estrada, ele pagou a taxa, o salário dos caras que trampam, ele pagou esses insumos, ele pagou o hotel. No final, sobrou uma fração disso. Entende como? Só que daí não foi só os entusiastas e os aventureiros que enxergaram. Até os organizadores começaram a ver, cara. E outra, mano, tô nem aí, cara, se os organizadores falar. Porque eu não tô falando isso agora, eu falei isso desde sempre. Teve um dia que eu cheguei no evento lá e falei, viu, sabe por quê que... Lembra por que eu falei para você que eu ia trazer 2.000 hambúrguer e trouxe só 1.000 hambúrguer e tô fechando meu caminhão indo embora um dia antes? O cara ficou me olhando assim, não falou nada. Eu falei, você sabe por quê? Porque você falou que você ia trazer 3 caminhões de hambúrguer. No dia de nós sair para viajar, você adicionou 2 caras de hambúrguer. Aí eu ia vender 2.000 aqui. Esses 2 juntos não venderam 200. Parabéns para você. Nunca mais fiz evento com ele, também não tô nem aí, cara. Tá bom, quem estragou o bagulho... quem estragou o bagulho foi ele. Aí, a expressão que os caras falam, o 13 chato pra caramba. O 13 chato, o 13 eu. 13 chato, sim, viu? Sim. Vamos trocar o chato por exigente? Vamos trocar o chato por um bem maior de todos? Não é melhor isso aí? Vamos fazer dessa forma? Mas enfim. Preocupado com o setor, atento com o que está acontecendo, com o mercado e tal. Putz, é foda. Preocupado com o setor, porque na época, quando a gente vê, naquela época ali, quando tava, cara, não precisava escolher para ir. Era uma novidade tão grande que aonde você fosse vendia. Então o que menos preocupava era se ia vender, mas como ia vender. Entendeu? Eu queria que o Pérola Negra, a Hamburgueria 13, fosse lembrada por um evento que foi e serviu tão bem que a galera não ficou reclamando de espera, que tinha comida isso, que tinha aquilo, aquele outro. Entende? Eu comecei a me preocupar com isso. Com quem nós estávamos somando, entende? Por como nós continuaríamos sendo vistos, entende como? Então a preocupação maior era essa, não era em vender e entregar, era como vender e como entregar. Só que a galera que organizava não via. E daí a galera tinha, até hoje fala, mano, por que você não organiza os eventos? Cara, eu não sou organizador de evento. Eu tenho um restaurante. Nós tivemos... Saí aqui de Ponta Grossa, quando fui para Curitiba, com o nariz muito empinado. Até foi assim um tapão na cara da vida que me fez acordar e mudar o meu currículo, porque eu estava procurando emprego, meu currículo estava lá, objetivo, cargo lá, chefe de cozinha ou cozinheiro. Distribuí centenas de currículos, quase não me chamavam. Aí até um dia que eu fui num restaurante, aparentemente era o gerente que estava ali, entreguei o currículo para ele falou, quando estiver precisando de chefe de cozinha eu te aviso. Eu falei, eu não precisa ser necessariamente para chefe de cozinha, qualquer outro cargo na cozinha eu aceito. Ele falou, não, se eu precisar de um auxiliar, por exemplo, eu não vou ligar para você. No teu currículo tá chefe de cozinha ou cozinheiro, eu falei, não vou ligar para você. Tá bom, muito obrigado. Virei as costas, fui no primeiro lan house que eu achei, alterei o meu currículo para auxiliar de cozinha. O primeiro restaurante que eu deixei meu currículo me chamou. E eu comecei a trabalhar lá, que foi esse restaurante mexicano que eu acabei de contar. Tava um pouco com essa visão assim de que eu não era o que eu achava que eu era, que eu tinha que realmente começar de baixo mesmo, fazendo o geralzão para depois querer. Então não é porque você sabe muita coisa que aonde você chegar você vai aplicar aquilo e as pessoas vão te respeitar.
Eu trabalhei com pessoas que se formaram na PUC, por exemplo, e tinham aquela personalidade assim de que eu não paguei caro no curso para lavar louça. Putz, isso é uma coisa assim que me queimava. Eu falei, mas que cara, pau no cu, porque, porra, mano, você tem que saber fazer de tudo, você tem que dominar aquilo. Outra coisa também que eu aprendi, se quer ser gerente, se quer ser líder, você tem que dominar tudo que você precisa fazer ali. Como que você vai cobrar de uma pessoa, sendo que você não tem conhecimento e muito menos sabe fazer aquilo que você está cobrando? Como que você vai exigir que a pessoa faça o certo se você não faz aquilo? Então, saber fazer, sabe, começar do começo, de baixo mesmo, para poder futuramente comandar uma equipe e saber até onde você pode chegar com as cobranças, isso eu aprendi nesse último bar que eu trabalhei, que foi o Mais 55, e quem me ensinou isso foi o Matheus. Eu já trabalhei com muita gente preguiçosa que se dava muito bem, na mão de gerente, na mão de chefe, aí você se queima também. Aí você vê que às vezes a pessoa que está comandando ali também é a que está cometendo o erro, né? Sim, tem aqueles macacos velhos de cozinha que sabe o que fazer para não fazer nada, né? O cara vai arear uma panelinha ali, quando entra gente nova, fudeu. Eu fiquei um mês lavando louça, só eu na louça, porque é novo, tem que se fuder. Daí pedi pra desmontar a cozinha inteira, todo dia. Eu entendo o trote, eu entendo aquela coisa que o cara tem que passar por aquilo, mas que foi o cuidado de quem toca a cozinha, de quem tá no comando, é justamente isso. Porque aí, de repente, você tem lá 5 funcionários, mas 3 trabalham e 2 ficam ali só na maciota, né? Na hora que o caboclo aparece lá, o cara pega uma batata e começa a descascar do nada, né? Mas é tenso, cara. Tá de olho na cozinha, fazer a equipe funcionar. É um time de futebol, como um time de qualquer esporte, não precisa ser de futebol. É uma equipe, né? Se um resolver não jogar, o resto vai ter que se desdobrar, né, cara? Mas... eu já fiz essa comparação conversando com outro brother sobre realmente futebol, assim, você vê que se o cara, são 11 no time, a hora que um não tá legal, ele vai enrolandinho, vai soltando a bola de lado ali, não faz. Mas agora, a gente, comparando com um time de basquete, por exemplo, se um não fizer, o time inteiro se fode, porque é aquele vai e volta o tempo inteiro. Então eu acho que o time da cozinha é parecido com o time de basquete. A hora que tem um ou dois ali que não faz o que tem que fazer, putz, se fode o resto. Eu vendo muita cachaça em datas, assim, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal. Aí a pessoa às vezes vai dar para um cara lá que às vezes nem gosta e tal, mas o cara tá prestigiando o produto. Isso aí já é interessante, que pode ser que forme um novo consumidor, né? Sim, mas tem aqueles caras que já vem aqui sabendo, não, eu quero aquela cachaça lá da Paraíba, aquela branquinha lá de areia, tem aí e tal. Eu comprei outro dia aí, vi que tinha, tem mais daquela, enfim. E você vai descobrindo uma galerinha aí. Então você já consegue ter aí um clubinho ainda não muito grande, mas que vai aumentando com certeza, e muito das mulheres também, sabe? As mulheres, elas gostam bastante de cachaça, você deve saber aí na tua casa. Pois é. Como é que funciona a coisa? O mavecão aqui não é fácil. Né? E elas têm um paladar mais apurado, assim, então gosto de uma coisinha melhor, né? Então, tomou ontem um bálsamo, agora quero mudar aí. Como é que é essa castanheira aí, esse jatobá, enfim. Quer conhecer coisas diferentes. Então, as mulheres, elas são perfeccionistas nessa questão aí de querer uma coisa de qualidade, né? E a gente tem que estar conhecendo algumas mulheres que vêm frequentando aqui, vêm atrás de cachaça. Eu parei de perguntar, assim, quando vem uma mulher comprar cachaça aqui, eu pergunto, é pro teu marido, é pro teu namorado, pro teu pai? Eu não falo mais isso porque ficou chato. Já não, é pra mim mesmo. É pra mim mesmo, caralho. Então eu já tenho essas aqui e tal, enfim. A cada 10, vamos dizer assim, que 5 é pra elas mesmas. Então é bacana isso. Legal mesmo. Que se dizimou agora aí, principalmente depois do surgimento do tal do WhatsApp, é aquela historinha de que a cachaça foi inventada por acaso por os negros escravizados que plantavam cana e dessa forma guardavam a garapa para tomar posteriormente, e ela, num calor desgraçado, fermentou sozinha, por acaso, aí evaporou até o teto da senzala, pingou, por isso pinga, e caía nas costas dos escravos que levavam chicotadas, e como caía ali, ardia, por isso chamaram de aguardente. É uma história totalmente fictícia, mas é uma história que rola. Quem já não leu ou ouviu falar disso aí? Eu acho que todo mundo que acompanha um pouco
do cenário barzístico, cachacístico, ele já escutou essa história aí. Eu fico imaginando um velho de balcão, assim, aqueles caras de boteco das antigas, assim, sacudo já. O cara chegar a perguntar pra ele, viu, qual que é a história? O cara inventou uma e emendou tudo de uma vez só, né? Ah, o escravo e pinga e caixa. E foi. Eu imagino assim, quando me conta a história toda. Né? Com certeza. E você, de acordo com a tua paciência no momento, você chega até a concordar com a pessoa. Fala, não, é isso aí mesmo. Pingava nas costas, ardia pra caramba, por isso que virou aguardente e tal. Mas é uma história completamente... Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Em 1516 já houveram os primeiros engenhos de açúcar no litoral de São Paulo e Pernambuco. Em 1536 já é fato concreto de que já existia alambiques de destilação de cachaça, que não se chamava cachaça ainda naquele momento. Mas, então, ou seja, desde o começo da história do Brasil, os portugueses, antes de virem para suas missões aos mares, atrás de novos territórios, que com certeza já eram conhecidos, ninguém saiu à toa por aí, eles já destilavam a bagaceira em Portugal. A bagaceira é um subproduto do vinho. Então o vinho sobra o bagaço da uva e daquele bagaço ele faz a destilação, virando então uma bebida destilada que chamava-se bagaceira. Aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, um pouco do Paraná também, eles costumam fazer a graspa, que ele é muito parecido com a bagaceira. É através também de um subproduto da produção do vinho, que é a produção principal deles, e aí sobra aquela questão lá, em vez de se descartar, você destila para fazer um outro produto. Então a bagaceira é muito parecido, não é exatamente igual, mas é muito parecido com a graspa, e esse processo de destilação, ele já acontecia em Portugal muito antes de eles saírem para cá. O processo de alambicagem, inclusive o nome é alambique, porque quem começou o processo e disseminou foram os árabes, né? Então, nas missões dos árabes, nas invasões que eles iam à Europa, lá, principalmente na Espanha e Portugal, os árabes, os mouros chegaram lá e eles levavam esse conhecimento que eles já tinham de destilação, principalmente do araque, que era muito tradicional nesses países de origem árabe, né? Então, esse processo já é de antes de 1000 e pouco, na Idade Média ainda. Então, quando chegou ao Brasil, eles já tinham conhecimento de como fazer isso, só que ainda não tinha nada aqui de matéria-prima para isso. Não conseguiram fazer na época um destilado de pau-brasil. Pau-brasil era mais fácil você derrubar e vender ele naquele jeito para fazer o que era necessário aqui, inclusive das novas construções que precisaram ser feitas no Brasil. Quando chegaram aqui, só se encontrava os índios, né? Então, a história, eu estou refutando ela com questões históricas de que o processo já era conhecido, e até essa história do sem querer, pinga e arde e tal, eu acho que isso aí vai meio contra até o processo de qualidade, porque se você fala que o processo foi feito sem querer, você tira toda a questão científica, tecnológica, de conhecimento que tem sobre aquilo para que se chegue num produto de qualidade, né? Ele pode ser excelente para um monte de coisa, mas não necessariamente é o melhor corte, por exemplo, para um hambúrguer. Né? Então a gente falou sobre isso por uma questão de controle de porcentagem de gordura, enfim, né? A intenção do que você quer fazer com o hambúrguer. Essa era, digamos assim, a baliza da conversa, né? Agora, falando com um especialista, o que você acha dessa nossa conversa? Exatamente, cara. Uma proporção de 30%, que é uma proporção ideal para um blend de hambúrguer para ficar legal, cara. O Angus, muitas vezes, você diminui essa gordura porque você calcula, mais ou menos, não tem como calcular com precisão, né? A que tá dentro, né, no marmoreio. Então, aqui, como eu vendo muito blend, né, muitas hamburguerias pegam blend comigo, eu já aviso antes, falo, cara, você vai pegar com 30%? Legal, velho, mas a gente trabalha com carne extremamente marmorizada, até o acém, o pescoço então, você me dá a liberdade de diminuir essa tua gordura, e nessa a gente vai acertando, mas realmente, e é um problema do Angus que eu enfrento bastante a questão da costela. Quem compra o Angus quer um contrafilé, quer um bife de chorizo marmorizado. É a ideia que vende do Angus. E para isso tem que ser um animal extremamente gordo. E a costela por si é gorda. Então eu tenho bastante dificuldade na parte de costela, cara. Eu faço costela de chão, gosto muito, e já teve casos de chegar a quebrar a costela, de quebrar... Nossa. 60%, 70% de gordura, né, cara? Esse é o grande problema do Angus. E isso impacta diretamente no preço final. Às vezes as pessoas, pô, cara, mas tá caro. Mas se você pegar na ponta do lápis, pô, eu perdi a costela praticamente, né? Porque eu vou desossar, vou aproveitar essa gordura para blend e acabei perdendo. Então, o ruim do Angus para nós é a parte da costela
E pro pecuarista é ruim porque ele é um animal pequeno, é um animal de baixa estatura, né? Agora com o melhoramento genético, colocando algumas raças junto aí, né, ele consegue ficar um pouco maior, né? Mas é um animal bem de baixa estatura, né? De pouco rendimento de carcaça, né? Carcaça, animal batido e esviscerado, né? Então legal. Esse é o grande desafio do Angus. Né? O que é que deixa o Ivan na pressão, cara? O que ao longo desses 21 anos de carreira aí você viu acontecer, principalmente relacionado a público ou, né, fornecedor? Quais são as maiores dificuldades aí que você enfrentou na tua carreira? Cara, eu acho que as principais dificuldades, falando do Ivan, foi... Cara, eu escutei muito que eu era louco, que isso não ia dar em nada, velho. Essa porra, cara, isso não vai dar em nada, mano. Você é só um açougueiro. Eu vou passar bem rápido, mas teve uma vez eu trabalhava numa empresa, numa indústria frigorífica, cara, grande aí da cidade. E eu tava no meu intervalo vendo carne, velho. E um cara falou do meu lado, porra, cara, você é um baita do puxa-saco, velho. Os caras vendo mulher pelada, futebol. Gosto também, Cris, mas isso tem hora, né? Sou casado, muito bem casado. Tem hora, né? Porra, velho. E eu tava estudando no meu intervalo. Passou muito tempo, Cris, não muito tempo, mas eu voltei nessa empresa como consultor para dar cursos de cortes especiais, sabe? Isso foi a resposta que eu dei para essa pessoa. Sabe, eu não precisei falar nada. Mas essa pessoa continuava no mesmo cargo dela, fazendo o combinado, trabalhando o horário dela, indo embora. E esse dia ela estava lá e eu sei que ela pensou a mesma coisa que eu, sabe? Porra, cara, pior que valia, né, cara? E outra coisa que me deixa na pressão é essa questão da profissão ser mal vista. E eu vejo muitos profissionais enganando o cliente. Isso me deixa puto, velho. Eu viajo muito, né, cara? Saio muito para outras cidades e é coisa do açougueiro. Eu vou ver os açougues. Os caras vêm me atender, né, cara? Às vezes num padrão legal de atendimento e eu lanço uma pergunta no ar. Pô, cara, os caras me passam a perna, velho. Os caras me falam altas coisas, assim. Às vezes eu falo, às vezes eu deixo quieto. Falo, então beleza, que legal. Isso que a gente tem que tirar, cara. E não só do açougueiro, do brasileiro. Essa coisa de enganar o próximo, sabe? De vender gato por lebre, de falar, pô, isso é isso e é esse valor. Não é, velho. Eu conheço isso, não é. É vender picanha, vender posta, sabe? Pô, e isso acaba que o público generalizando todo mundo. Generaliza o Ivan, pô, chega no açougue, eu tenho uma picanha de 1,5 kg, pode. A gente que tá no ramo da carne sabe que pode ter uma picanha de 1,5 kg. Mas porque o cliente foi enganado num outro lugar, até a gente tirar isso da cabeça dele é muito difícil. Isso que me deixa na pressão, sabe? A corrupção das pessoas me deixa, né, cara? A corrupção começa na gente e termina lá em Brasília. É fácil você culpar o cara que tá em Brasília. Pô, o cara tá em Brasília roubou, e você? E você tá sendo honesto ou você é corrupto também? Você engana teu próximo? A menina do caixa se enganou com R$5 e sai correndo para não devolver, cara. Porra, isso me deixa puto, sabe? Isso me deixa na pressão mesmo. Legal. Corrupção, cara. E em todos. Em todos os níveis. E aí a gente, foi muito acaso, né? A gente tava na minha cunhada, um domingo, à tarde. Ela falou, viu, você não faz pão? Eu falei, olha, fazer assim, nunca fiz, de fato, né? Pegar desde o começo e fazer o pão. Mas eu posso tentar. E a gente acabou, eu fiz um pão lá, cara, a gente assou ele no domingo, ele ficou muito bonito, pão caseiro, né? E, na época lá... Sovado na mão sovado mesmo. na mão ali, margarina, fermentinho, né? Cara, deu certo, ficou bonito. Cara, minha querida esposa, cara, uma mulher muito, né, empreendedora ali. Ela falou, tá aqui o que a gente vai vender para casar. Olha lá, e cara. A gente fez os cálculos ali, fez os custos, cara, e no outro dia já, né? No outro dia, a gente já começou a divulgar ali, falou, gente, agora a partir de hoje a gente tem uma meta, a gente vai casar e a gente vai vender pão. Quem quiser, encomende. E, cara, a gente fazia de 3 em 3 pães no forninho elétrico e tinha dias ali no começo que, cara, a gente fazia 20 pães num dia para entregar até às 6 da tarde, cara. Dava 9 fornada, né? É bom que pão, você demora 3 minutos para amassar e mais 3 passar, né? Então dá... de 3 em 3. Eu continuava trabalhando, né? Durante o dia, então eu entrava lá às 7h30 até às 5 da tarde e o Elton entrava na hamburgueria às 4 da tarde e saía meia-noite e 1h. E a gente fez os pães, por quê? Porque o meu salário dava para pagar minhas contas, o salário dele dava para pagar as contas dele, mas a gente queria fazer alguma coisinha, não sobrava. Então,
Nessas horas bem, podem me, como diz, né, aqui eu posso falar o que eu quiser, o podcast é meu, né? Então, podem me criticar à vontade. Essas horas que me dão, eu entro na pressão, né, de escutar histórias igual a de vocês, assim, tipo, puta, olha o empenho, mano. Já estavam, né, cada um no seu emprego, nas horas vagas, fazendo o extra, né, cara. Tá, beleza, tem um monte de gente hoje, graças a Deus, que se ligou que dá pra fazer isso, que ninguém vai morrer por causa de ter 1, 2 trampos aí, um ganha-pão, né, literalmente no caso de vocês. Mas putz, cara, tem uma galera que reclama pacas aí, tendo altas oportunidades, trabalhando honestamente, fazendo coisas boas, e tá aí o exemplo de vocês, né, cara? Isso ficou de cara também, cara, pra falar a verdade, porque a gente tem vivido e visto, né, cara, muita reclamação exatamente por causa da falta de emprego, por causa da falta de condição, falta de injustiça, porque eu não tive o mesmo suporte. Cara, acredito que depende muito da pessoa mesmo, ela realmente sair da situação que ela tá, cara. Tipo, a gente nunca foi privilegiado em nada. A gente trabalhava, cara, a gente tinha um sonho de casar e a gente deu um jeito de criar um produto ali, nem criou um produto, né? A gente fez pão. Cara, todo mundo come pão. E vendeu, cara. A gente divulgou, a gente teve apoio de muita gente que comprava pão toda semana, que indicava. Mas, cara, acho que essa questão, assim, de pessoas que realmente não desenvolver algo dela ali, ou não ter realmente ficar parada, cara, braços cruzados, esperando cair do céu, é da pessoa, cara. Quem quer realmente dar um jeito, cara, a gente vê todo dia, a gente vê pessoas no semáforo vendendo bala, a gente vê aí, cara, ontem acho que eu vi uma mulher, cara, com uma mala muito bonita, cara, a mala, tipo, de acrílico, assim, com alça, acho que, não sei o que ela tava vendendo, era doce, mas, cara, ela deu um jeito, tipo, uma mulher se vestiu assim, tipo, essas mulheres que ficam no mercado, sabe? Sim. Oferecendo representantes. Promotoras, isso. E, cara, ela tava na rua vendendo o produto dela, cara, com a marca dela. Então, cara, tipo, acho que realmente, quem quer, cara, dá um jeito de sair da condição que ela tá. Se não está feliz, ela consegue realmente sair, cara, dessa condição ali. É só força de vontade, cara. Eu comentei com o Ângelo, né? Até pouco tempo atrás eu tava em 2 trampos, né? Eu tava no fono e tava no domain, né? Na hora do almoço, no restaurante ali, né? Eu brinquei com ele, falei, cara, eu nunca trabalhei tão pouco igual agora com 2 empregos, porque na época do bar eu trabalhava feito um cavalo, né? Era o dia inteiro ligadaço, tinha que correr pra receber mercadoria e não sei o que e tal. E com 2 trampos chegava em casa, tomava uma cerveja, um banhinho, descansava o cabeção no travesseiro e bola pra frente. E a Gislaine... Cada dia ele chegava, cada domingo, né, ele chegava com uma ideia. Uma vez ele chegou com os huevos rancheiros lá, nunca tinha visto aquele negócio de ovo no molho do tomate, e fazia, e a gente comia, uau, que gostoso. E eu falei assim, vou começar a anotar isso aqui tem cara de cardápio. Fiz bem assim, peguei um caderno... Você amarrou teu burro, velho. Peguei um caderno e escrevi cardápio. E cada domingo, aquele cardápio ganhava uma nova receita. E daí um dia ele chegou com uma panqueca lá de doce de leite. Falei, meu Deus do céu, as pessoas precisam comer isso. A hora que eu comi, já anotei lá e assim a gente foi. E meio, né, uns 3, 4 meses a gente tinha um cardápio de um café. E tava ali, tava pronto. A gente não tinha pretensão de abrir, até porque não imaginava abrindo um negócio, queria continuar ali, a gente só queria casar, essa que era a verdade. Daí em setembro desse ano, 2018, né, o Ângelo mandou uma mensagem pra mim. Mandou assim, viu, como que tá as coisas e tal, olha esse ponto, imagina esse ponto. Daí eu olhei o ponto e falei, nossa, dá um café. Daí ele falou, exatamente. Daí ele me mostrou o fundo, né, do ponto, que era tipo uma cozinha grande lá de produção. Dele, pra mim, me interessa o fundo e pra você interessa a frente. Falei, então vamos nessa. No outro dia eu fui trabalhar, discuti com o meu chefe. Não foi por querer, não façam isso, porque não é legal. Mas feio, a gente acabou tendo uma discussão ali por bobeira mesmo. E eu fui mandada embora. Pela primeira vez na minha vida, eu nunca, tinha alterado a voz, nada. Aquele dia, sei lá, cara, acho que era pra acontecer aquilo mesmo. Daí, ganhei uma advertência. Nossa, nunca tinha assinado uma advertência. Assinei a advertência lá e a hora que eu voltei do almoço, tava lá meu papel de aviso prévio. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, parabéns pra mim, né? Como é que eu vou casar agora? Nossa, não é fácil. Incrível.
Daí já tava Já sei, fácil, vou botar parece o que Elton pra piorou. trabalhar. Daí no final do dia, mandei mensagem pro Elton, falei, né, consegui um feito histórico da minha vida, nunca tinha conseguido isso. Daí cheguei em casa chorando, o Ângelo mandou mensagem de novo, aluguei o ponto, vamos? Eu falei, nossa, vamos! Daí falei pra ele, acabei de ser demitida, né, dele, parabéns, era o que eu precisava, né? Daí falei, então tá bom. Daí no outro dia, cheguei a trabalhar, meu chefe falou assim, Thalita, vamos pensar melhor, né? Nós dois estávamos errados, então cancela aquela advertência, cancela esse aviso e já era. Falei, não. Falei, pode cancelar a advertência, porque não admito ter ganho aquela advertência. Mas o aviso pode continuar. Eu vou sair porque acho que a gente chegou num limite que não dá. Vamos manter o que a gente tem aqui, que é o reconhecimento do respeito. E graças a Deus, há 4 anos, eles são os nossos maiores clientes de compra de fim de ano. Olha lá. Então a gente saiu, eu saí, mas a boa relação ali continuou. Foi um estranhamento que precisava, senão... Talvez se não tivesse acontecido isso, eu não teria coragem de sair, né? Eu ia querer continuar com tudo, abraçar tudo e não ia fazer nada direito, né? E foi quando a gente abriu em menos de 1 mês. O Ângelo perguntou se vocês têm cardápio. Eu falei, por incrível que pareça, olha, deu tem uma um aqui foto no meu pra ele bolso. no caderno. Deixa eu pegar um arquivo aqui. Mandei pra ele, ele falou, não, é isso mesmo. Daí a gente adaptou mais receitas, lógico, né? Sim. Tinha alguma coisa, mas precisava de mais. Então a gente adaptou ali e em 1 mês a gente abriu lá no posto, né? O Paco Louco lá. Mas acabou ficando pequeno pra gente, pra ele. Graças a Deus deu pra desvincular ali. E o Elton saiu da hamburgueria. Depois de 5 anos, a gente achou que isso nunca ia acontecer. Mas saiu, porém continua, né? Porque a gente continua junto aí até hoje. Legal, bacana. A relação continua junto até hoje. Então ficamos no posto 8 meses também. Lá na garagem foi 8 meses, 8 meses. Olha lá. Surgiu a oportunidade da casa ali no centro, né? Onde é o Paco hoje. E a gente mudou. E vai para 4 anos de Paco Louco já. 4 anos. 4 anos e 2 anos de pandemia. Foi os 2 primeiros. Foi. Não, deu 1 ano, não chegou a fechar 1 ano, e daí veio a pandemia. Tá, caraca. Não fechou. Nós mudamos em julho. Provavelmente deve ter dado 8 meses. 8 meses. Vamos por 8 aí. Vamos por 8. O cara já ia levar o contrato da imobiliária, já... né? Eu lembro de todos os detalhes. Outro momento ele falou, na época, né, 2013, vai lá, 10 anos atrás, dele, tenho 40 mil reais que eu juntei durante anos pro capital inicial do meu negócio, sabe? Tudo aquelas coisas que você pensa, cara, alerta total. Muito bem. Em dado momento, dei uma breve folhada no plano de negócios, que eu também não queria ficar enviesado no meu processo criativo com ele. Mas eu tinha que olhar. Eu dei uma olhada no plano e, de largada, eu já vi uma informação ali. Cris, olha isso, cara. A informação dizia lá, giro de salão. Sabe o que é, né? Pessoas entram e saem, né, do teu salão a noite toda ali, né? Uhum. O giro de salão tem que acontecer 100%, sei lá, 6, 7 vezes da noite, não lembro agora, mas eu lembro do tempo. Ele falou, no plano de negócios dele, tempo de permanência médio, 36 minutos. Sacou? E ele fez as contas dele em cima de 36 minutos para o giro de salão. Ou seja, eu chego e fico 36 minutos. Mas eu não contei o pior. Era um rodízio de pizza. E eu olhei ali, giro de salão, 7, 8 vezes na noite, tempo médio na mesa, 37 minutos. Fechei e falei, eu não posso jogar na cara dele isso agora, que ele vai ficar na defensiva. Eu preciso conduzir um processo educativo com esse cara para que ele perceba. E fui aqui, não falei nada. Fechei e falei, esse é o meu coringa agora no trabalho com o cara, né? E aí, pá, pergunto aqui, pergunto ali, vamos para lá, que pizzaria você já frequentou, como é que não é, não sei o quê, papapá. Dali uns 40 minutos, eu olho para ele e faço a pergunta fatídica. Você frequenta rodízio de pizza? Cara, ele ficou me olhando. Bem com essa carinha que você fez agora, Cris. Ele ficou... frequento. Mas ele já se ligou. Já, pá, dele, não, frequento, adoro. Por isso que eu tô abrindo uma e tudo mais. Porque falta isso, né? Falta aquilo, porque os outros são assim, porque falando mal de todo mundo, e o dele seria o melhor do universo. Novo conceito de rodízio de pizza. Novo conceito em rodízio, bem isso, né? Eu falei, legal, bacana que você frequenta rodízio de pizza. Eu também adoro, acho muito divertido, né? Às vezes a gente vai lá para fazer competição de quem come mais, né? Tal. Eu falei, e você, fulano? Quando você vai em rodízio de pizza, você vai por qual razão? Vou com os amigos, comemorar, vou não sei o quê, tal.
Legal. Eu falei, e as pessoas, de modo geral? Também, confraternização da empresa, blá, 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 não sei o que, tá. Aí veio o Fatality. Legal, quanto tempo as pessoas ficam nessas situações no rodízio de pizza, fulano? Ele era bem branquinho, vermelhou, como eu olhando com uma cara de ódio, né, com razão, né, mas eu não fiquei irônico, eu fiquei muito sério, lógico. Sim. É sério, né? Ali com ele, eu falei, quanto tempo você fica? Aí veio a negação. Não, depende. Às vezes meia horinha ali, vou... Geralmente 37 minutos. Quase isso. Geralmente 37 minutos. Às vezes, né, às vezes 30 minutos, às vezes 40. Você é mesmo? Ele sim. Falei, então as pessoas que confraternizam numa empresa, as pessoas que disputam quem come mais, né? Aquelas brincadeiras, né? Aqueles que vão para dar prejuízo pro dono. Essa galera fica 30 minutos, 40 num rodízio de pizza. Ele fechou o olho, ele deu um murro na mesa. Puta que pariu! Pá. Eu me assustei, né? Fiquei assim. Sim. Que merda que eu fui fazer? Calculei tudo errado, né? Aí eu, por quê? Porque eu coloquei no plano meia hora, 40 minutos. Ah, é? Eu me fiz Nossa, eu nem tinha reparado, desculpa. Me mostra onde? Porque, cara, é educativo, né? Ele Sim. foi abrir aqui, cara. Falei, calculei tudo em cima disso e tudo mais. Onde é que eu errei? Padre, meu Deus, né? Cara, o cara entrou numa tristeza profunda na consultoria ali, né? Falei, calma, respire, toma uma aguinha, pá, não sei o quê, né? Falei, vamos conversar, né? E aí, o que rolou, Cris? Rolou que ele enviesou o pensamento dele para criar o negócio dele pelo cenário ideal, que é um erro que muita gente comete quando parte direto pro plano. O cara faz a conta reversa, né? Ele fala assim, quanto que eu preciso para me dar bem? X, começa com o X dele. E aí ele começa a fazer as contas de trás para frente para dar certo. Exatamente. Ou ainda, qual é o desafio que eu vou ter que superar quando o meu negócio estiver aberto? Ele encara o plano de negócios como se fosse uma rota que ele vai ter que seguir. E não, o plano de negócios, em tese, é uma foto da viabilidade do negócio, não uma rota. E aí ele botou lá 30 e poucos minutos, e daí o que isso diz na cabeça dele? Quando eu abrir o meu negócio, eu vou ter que criar estratégias para fazer a galera comer em 37 minutos. Quando eu abrir o meu negócio, eu vou ter que criar estratégias para girar o salão 5, 7 vezes na noite. Entende? E aí o modelo de negócio já é criado como uma panela de pressão. Não vai dar certo. Porque o cara criou o mundo ideal no papel e agora ele tem a obrigação de fazer aquilo acontecer. Sacou? Então isso é viés cognitivo. E como se repete isso na história, né, cara? Meu Deus, essa persona que você descreveu agora, ela está acontecendo nesse exato momento, tem alguém sentado em algum lugar contando uma história parecida, pode ser sobre uma padaria, uma sorveteria, seja o que for, mas ela se repete e realmente eu acho que o grande problema de quem vem com novos projetos vem com essa conta. Eu tenho um sério problema, né, absurdamente sincero nessas horas, né, de mostrar que a conta é feita ao contrário. Você começa fazendo qual seria o pior cenário. Isso. Né, então você começa, quanto tempo você aguenta nesse pior cenário? Você está disposto a enfrentar isso por quanto tempo? Tem uma reserva para isso? E se você está disposto a fechar caso não dê certo. A partir daí você começa a colocar os outros tijolinhos ali para você entender tipo, se o negócio vai para frente ou não. Isso acaba empatando o projeto de muita gente. Óbvio, né? Porque ninguém tá esperando essa informação, né? Tipo, vou ficar 6 meses a 1 ano sem entrar de... Olha o que foi a pandemia. Se o cara não tem reserva no caixa, se o cara chega todo final de semana ali, tem grana, beleza, vou pra praia, vou trocar de carro, vou comprar roupa pra minha mulher, não sei o que e tal. Cara, se o cara não tem uma reserva, se ele não pode ficar 3, 4 meses no vermelho, é chão, velho. Acabou. Como diz, né? É caixão e vela preta, né? Foi, tchau, benção. Explicar isso. Tem muito mais coisas, mas tem muito mais do mesmo também. Né? Tem, cara. Então, assim, e aí vem o que você sempre fala, né? Ser igual não faz a diferença, né, Cris? E aí eu começo a ver isso, né? Então, assim, tem uma escola dos hambúrgueres mais sofisticados e tudo mais? Tem. Tem muito hambúrguer bom na cidade? Tem. Mas agora tem muito hambúrguer bom que parece muito parecido com o outro, que parece 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 com o outro. E aí fica difícil distinguir. De certa forma, a mesma coisa acontece com essa tendência da cerveja artesanal com uma boa carne, com um bom churrasco. Cara, amo cerveja artesanal, amo um bom churrasco e tudo mais. O que eu tô falando agora é, de novo, a palavrinha da moda, experiência.
né? Essas tendências são tendências, mas há de se tomar um cuidado para quem está pensando em empreender nisso, de não surfar nisso somente pela tendência, porque talvez já tenha uma saturação em alguns mercados. Será que abrir uma hamburgueria gourmet agora é algo interessante? Mas o meu vai ser diferente. Que aí nós vemos muitas empresas surfando em tendência, seja da cerveja artesanal com uma carne diferenciada, seja do hambúrguer, seja você citou Komai, seja da comida oriental, da comida japonesa. Cara, tem muito restaurante japonês bom na cidade hoje. Coisa que na época da rede gastronômica era o Komai mais 1, 2. Cara, agora tem muita coisa boa por aí. Uhum. Mas até que ponto, né, que vai estar a curva ali, né, para esgotar, né, essa tendência? Então, eu vejo que as tendências geram um modismo e esse modismo gera uma imitação que faz com que o potencial criativo que a gente viu nos últimos 3, 4 anos esteja estagnado. Então, eu vejo que nós estamos com o potencial criativo estagnado nesse momento. É um momento legal. Se eu sair agora para almoçar, para ir jantar e tudo mais, vou encontrar muita coisa bacana. Mas em termos criativos, de inovação e de mercado, ou a gente vai entrar em declínio, ou a gente vai entrar num novo momento que vai surpreender. Porque, cara, o que eu mais vejo hoje, até brinco, né? Eu uso o termo, né? A galera do Pinterest, né? Que acaba buscando sempre na mesma fonte. Como que eu vou montar meu negócio aqui e ali? Ou acaba jogando na mão de um arquiteto perfeito, ótimo, mas o cara precisa entender o que o cara tem no coração na hora que vai montar um restaurante. Se ele já vem com o formato prontinho ali, Ctrl+C, Ctrl+V, tinha a época dos varal de luz e eu participei. Legal. A gente acaba entrando nessa pegada, né? Todo mundo tem varal de luz, todo mundo tem luz de quermesse, que o pessoal chama. Agora a moda é o neon de novo e a parede de grama, né? Então todo mundo tem. Cara, sem problema, fica feio. Não é feio, é bonito. Só que como consumidor, você acaba entrando no lugar, tipo, você não tem aquela coisa do, cara, vou naquele lugar, olha, isso aqui me lembra tal lugar. Não, isso aqui me lembra 20 lugares. Isso. Então, nessa parte criativa que eu acho que o empreendedor acaba falhando um pouco. E uma falha compreensível. Eu cometi essas falhas por conta de tendências. E isso acontece na humanidade. É o zeitgeist da época, né? O espírito do tempo da época. Então a gente acaba vendo isso. Isso se reflete em muitas coisas, na verdade. Se a gente entra num condomínio de casas aí, onde quer que seja, você vai ver que a arquitetura das casas são muito similares, né? Muito parecidas, tendências, né? Mas tudo bem, tua casa não vai falir. A tua empresa sim, muito bem lembrado. Né? Então é aí que tá, né, o nosso pensar criativo sobre, né? O que me remete é uma coisa, o negócio de vocês, a gastronomia, vocês sabem disso, né? É um negócio extremamente sensorial, né? A base do negócio de vocês é sensações, emoções, sentimentos, né? É isso que vocês causam. Então, sim, se eu tenho grama na parede em 20 restaurantes da cidade, eu vou ter o meu sensorial muito menos afetado e impactado do que outros, né? O que eu tenho feito, né, Cris? Isso é legal de falar. Eu e a Sara, a gente ficou fora de PG por 9 meses aí, nesse ano, né? A gente foi morar lá em São José dos Pinhais. E voltamos tem 1 mês, né? Mais ou menos isso, por isso que tá uma bagunça aqui ainda, né? Não tô tendo tempo de arrumar. E aí, quando a gente muda para um lugar, a gente fica muito afim de conhecer novos lugares. Então, giramos bastante por lá, senti, eu digo lá, a região metropolitana de Curitiba, em especial Curitiba, na verdade, né? 15 minutos de São José. E assim, lá também, você vê muito negócio empacotado, muito negócio, né, igual ao outro, assim. Por mais que o produto seja bom, o atendimento seja bom, a vitrine seja bonita, o lugar é bonito, é igual, né? E aí não causa muita diferença. Então não é uma exclusividade daqui, é geral. E aí onde é que eu quero chegar? Voltando para PG, eu e a Sara, a gente continua com a mesma pegada. Vamos explorar coisas novas em PG, porque tem muita coisa nova também. Nossa. Nesses meses que a gente ficou fora, cara, tem bastante coisa nova já. 9 meses. 9 meses, 9 meses. Que depois de 9 meses você vê o resultado e tá aí, né? Tá aí. Os filósofos do El Chan. E é isso, cara, tem muita coisa nova por aí. E aí, onde é que eu quero chegar? Alguns lugares que a gente já foi, lógico que eu não vou citar o nome, super legais, montado, toda a receita do bolo, né, feita, tudo ali. Mas, cara, por que sem graça tá aqui? Sabe?
não gera aquele impacto visceral. Sim. Visceral, porque gastronomia literalmente é visceral. E isso expande não só para botar a comida na boca, engolir, né, e a digestão acontecer. Não, é ir no lugar, é sentar, é conversar, é ter uma memória, é ter um momento. É tudo isso. Você sai para ter um momento de descompressão, para relaxar, para, né, E aí você tá ali num lugar que não causou nada em você, pô, não valeu a pena sair. Putz, sabe, tal. Então, assim, a gente já visitou uns 5, 6 lugares novos aí que eu não conhecia, em Ponta Grossa recentemente, e também não vou citar para não ser injusto com ninguém, mas te digo, causou uma impressão, F maiúsculo, foda. Sabe, que, porra, não conhecia esse negócio, animal, né, pô, fantástico mesmo. De resto foi tudo, tá bom. Não quero voltar, não tenho vontade de voltar. Porque foi ruim? Não, porque foi sem graça. Desculpa ter cortado só, mas é isso que eu quero dizer. Não foi ruim, foi sem graça. Muitos restaurantes e bares estão sofrendo disso. É sem graça. Não é ruim, é sem graça. Só, como dizem, só me lembra o outro, né? Que eu fui ontem ou semana passada. E concordo plenamente. E eu entendo, de novo, vou deixar bem claro. Não é uma crítica ferrenha às pessoas que eu passei por isso.